Bom, toda essa conversa aí, né, dessa lei aí que os republicanos, congressistas republicanos estão tramando, vamos colocar nessas palavras, é uma lei, a lei que se chama Lei de Não Financiamento ou Aplicação de Censura no Exterior. Eles falam que, com base numa pesquisa que eu vou ler um resuminho, prometo que é literalmente um resuminho, sobre a questão de que algumas instituições, as mais importantes instituições americanas de Estado, venham ajudar o Brasil no processo de censura, na questão jurídica em especial. E a gente coloca, né, o Alexandre de Moraes e como acho que estopim para a situação toda, depois que o Alexandre de Moraes bloqueou o X e a Starlink. Bom, essa lei ela se baseia num relatório aprofundado, longo, negócio longo mesmo, que é da Civilization Works, espero ter falado corretamente. E a seguir eu vou ler um relatório, que é uma sinopse, né, desse relatório, uma apresentação resumida dele, que está no próprio site da Civilization Works. Abre aspas. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem tomado medidas cada vez mais drásticas para censurar conteúdo online. Embora pareçam operar de forma independente, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral têm sido fortemente influenciados por organizações não governamentais, ONGs, financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, várias agências e autoridades dos Estados Unidos têm desempenhado um papel no incentivo e na facilitação da censura no Brasil. O complexo industrial de censura do Brasil, uma grande rede de ONGs, verificadores de fatos e atores estatais, parece frequentemente receber dicas, treinamento e apoio financeiro de sua contraparte norte-americana. Ao apoiar a censura brasileira, o governo federal dos Estados Unidos e seus subsidiários se envolveram em intervenções estrangeiras inapropriadas, visando especificamente eleições e políticas públicas. As entidades norte-americanas envolvidas direta e indiretamente no complexo industrial de censura no Brasil incluem, dentre outros, o Atlantic Council, o Congresso, o FBI, Departamento de Estado, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e até mesmo a própria Casa Branca. Tomadas em conjunto, as atividades de agências dos Estados Unidos e grupos financiados pelo governo apresentam uma campanha clara para interferir no processo democrático do Brasil. O governo dos Estados Unidos deve cessar o financiamento para esta e outras campanhas semelhantes para respeitar a soberania nacional de seus aliados e evitar minar a democracia no exterior. Então, pelo que a gente tem aqui, é um relatório extenso e isso aqui parece que é um projeto de lei, né? Isso aqui não foi aprovado ainda. A gente tem que ver agora, ano que vem, como que vai estar o Congresso americano. Se vai ter mais republicano, se vai ter mais democrata. E outra, gente, eu imagino que isso daqui, inclusive o nome do cara aí que é líder, né, desse projeto é o Chris Smith. Eu não imagino que seja toda a ala dos republicanos, né? Eu imagino que é uma ala mais radical, porque, gente, vamos lá, Estados Unidos e Brasil são grandes aliados no sentido financeiro. Você fazer mexer um palito nesse sentido por causa do judiciário, né? Não sei se seria penalizar um país inteiro por causa de uma turma, e inclusive se fala até do caso do X, né? Você se complicou todo um país por causa de uma questão pessoal com Elon Musk. Esse seria o mesmo argumento para cá, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Não dá para você penalizar todo um país por causa de alguma coisa isolada. Gente, relações Brasil e Estados Unidos em direitos humanos, vastas relações, relação econômica, relação de engajamento no clima, cooperação educacional e cultural, cooperação em tecnologia e defesa,
assistência dos Estados Unidos ao Brasil, assistência jurídica, né, que é o que eles mais colocaram ali, financeira, e um outro ponto seria uma restrição de algumas assistências, né, não seria uma quebra total. Bom, eu sinceramente eu coloquei aqui as partes técnicas, né? Agora falar que eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que eu teria que ler muito mais para chegar numa opinião. Thomas? Eu concordo até com o Luz também. Essa questão, assim, é uma questão muito delicada, requer muito estudo, né? Bom, mas no meu ponto de vista, né, eu tento só analisar, né, o Brasil, né, e a sua política, né? Então a gente temos aí, né, um Brasil republicano, onde tem os 3 poderes, né? E a gente sabe muito bem que tivemos os iluministas, né, onde o Montesquieu deixou bem claro sobre a questão do equilíbrio entre os 3 poderes, né? Então, assim, eu não sei, né, se é coisa da minha cabeça, se é isso que eu estou conseguindo enxergar, né, que um certo poder está tendo muito mais poder que o outro e não está tendo o equilíbrio. O que no livro, né, As 3 Leis do Espírito, né, do Montesquieu, ele afirma, né, que caso isso aconteça, né, o governo ele vai entrar numa tirania. Bom, em relação a essa questão de bloquear o X, né, bloquear outros meios de telecomunicação e etc., né, isso faz com que a gente enxergue mais ainda, né, que a gente vê que o poder ele está, não, no caso do Alexandre de Moraes, que é o judiciário, né, tá tendo mais aí, tá tendo mais voz, tá tendo mais poder aí do que os demais, né? Inclusive essa questão aí de bloquear, né? Chegar a esse ponto de bloquear o X, né? E também tem essa questão da relação dos Estados Unidos, né? Abrindo, né? Não sei se abriu esse projeto, né? Contra o Alexandre de Moraes, chegou a abrir esse projeto, né? Esse projeto, essa demanda, esse projeto. Fala em relação ao que ele fez aqui no Brasil, de bloquear o X, né, do atual do Elon Musk, né? Ele chegou a bloquear. Então, né? os Estados Unidos abriu um inquérito. Não, então, é um relatório, né, que foi feito. Relatório. Mas não foi aprovado ainda Não foi aprovado. Mas eu acho que se lá a tramitação for tão longa igual aqui, eu imagino que vai um bom tempo ainda. Então, mas a questão que eu faço para o André, até para você, Luz, e para o André, qual seria o objetivo do Alexandre de Moraes fazer o que ele fez, de bloquear o X? Bom, o que será que tem? Será que é questão política? É só questão política, econômica? Na parte técnica, ele bloqueou porque você tem que ter um representante aqui. Se você não quer mandar, ele bloqueia. A parte técnica é essa, né? Eu estava conversando com o Thomas lá fora também, você até me perguntou, né? O que eu achava do Alexandre de Moraes. E assim, gente, sinceramente, eu peguei e falei, primeiro, vamos estudar e entender o que é o tal do judiciário, como que ele funciona, né? Tem um negócio do Alexandre de Moraes, eu assisti uma entrevista dele, se eu não me engano, 2023 a entrevista, e ele é perguntado, né, por que tudo vai para ele, né? O inquérito da fake news, milícias digitais, ele fala que é por sorteio, né? Esses tempos agora, acho que coisa de uma semana, 2 semanas, o UOL solicitou ao TSE, ao STF, ao código-fonte dos computadores, né, dos aparelhos eletrônicos que distribuem a relatoria. E o STF não enviou. Isso é lei de acesso à informação, ele é obrigado a enviar. Relatou que seria uma questão de soberania nacional e tal, enfim. Você vê que mesmo ele dando as defesas técnicas, a gente consegue
conseguir discutir e questionar algumas coisas. Agora, com tudo que eu sei até hoje, que é pouco, e tem 1 milhão de coisas para eu saber, eu não falo se o cara está tendo excesso ou não, ou se ele está forjando alguma coisa ou não. Respeito quem fala, porque tem o direito de falar, né? Mas eu não consigo me colocar nessa posição de olhar e falar, esse cara aí tá agindo de má fé, ou está agindo de forma errada, ou algum outro adjetivo. Sim, mas eu abro assim, um leque em questão assim, houve muita prisão, né? Por parte do Alexandre de Moraes. Mas é o papel do judiciário é julgar e prender, né? Então, mas se a gente for analisar, né, assim, não são coisas tão absurdas, né, a ponto dele chegar a esse ponto, né, durante o STF ele tem um diferencial na mão dele, que ele é o último da voz e ele é aquele que pode interpretar a Constituição. Então aí entra um monte de coisa a gente pensar. Igual os presos, né, que o André falou, acho que no Tela 7 retrasado, ou Tela 4 retrasado, ele mencionou, né, André, dos 18 anos que pegou por patrimônio quebrado e tal. Isso aí vai ser uma questão de interpretação. Não sei qual que é a lei referente a isso também. O que eles interpretaram, por exemplo, nesse caso? Que seria um ataque a uma tentativa de golpe de Estado. Minha opinião pessoal, não existe golpe de Estado sem arma, sabe? O problema, na minha visão, que é um problema e é o que faz ele existir, do STF, é justamente o fato do STF ser o último a falar e o STF interpretar. Isso é o que dá a essência para ele, dele existir. Mas é um problema. Aí a gente não sabe em que ponto que está e em que ponto que não está. Agora, outra coisa, gente. Quantos processos, aos milhares que o STF julga todo santo dia, e a gente não olha? A gente está sempre mirando nesse mesmo ponto, que é o que o Thomas estava conversando. Mas é porque é muito rápido também. É humanamente impossível de acompanhar tudo. Só que a gente está sempre olhando para uma coisa só. Tá, Alexandre de Moraes, tá tendo abuso, excessos, tudo bem. Mas os outros 11 não estão tendo? É só ele? Você vê que eu não estou nem passando a mão na cabeça, também não estou nem dando um tapa na bunda. Eu estou apenas tentando olhar com um olhar de prudência, não sei. Não, mas não é só a relação. Se for pegar a fundo, não é só a relação só dele. Se for analisar os outros ministros, a gente encontra coisa também. E não só os ministros, todo o judiciário. O judiciário, sim. Gente, ele tem o poder de julgar, que é um poder mais forte que esse, de julgamento. Então, entra muita questão política, monetária, em todas as instâncias. E o Alexandre de Moraes, talvez ele está sendo só um abafa os outros. Não, mas o sistema também, ele não é 100% justo, né? Ele tem falhas também, tem esse ponto, tem esse pré-requisito. Todos.